Letap Brasil, Campos do Jordão 2025. Campos do Jordão? Não, esse aqui é do Rio de Janeiro. Mas Campos deu esse aqui, ó. Encerrei a temporada 2025. Esse aqui é o Combo Tripler. Isso é para quem conclui as 3 provas no ano, ganha esse combo, peraí. As medalhas são já feitas para se encaixar e vão ali dentro daquele estojo. E além disso, você ainda ganha uma camiseta personalizada Letap Tripler e tem uns mimos ali no Village durante as 3 etapas da prova, né? Então é bem legal, vale bem a pena. E falando do Letap de Campos, vamos fazer aquela análise que a gente está acostumado. Não vou ficar estendendo muito, porque não tenho muito o que falar de diferente, mas eu queria falar um pouquinho de algumas coisas importantes que são muito particular minha. Vamos sair um pouquinho da parte 100% do esporte, vamos falar um pouquinho da parte psicológica que afeta o esporte. Depois de 3 anos eu consegui meu primeiro pódio lá no Letap do Rio. Terceiro lugar, para quem é do ciclismo sabe o quanto é uma grande conquista também. E aí o que aconteceu? Eu dei uma relaxada. Já era previsto umas férias, desde que eu comecei no ciclismo, eu não tinha feito nenhuma parada. Minha primeira vez que eu fiquei parado sem treinar, assim, uma folga mesmo de verdade, assim, foi aqui na virada de 2024 para 2025. Eu fiquei 2 semanas off, mas mesmo assim 0-0, eu acho que foi uma semana no máximo, porque eu mantive o treino de força na academia, fiz corrida, fazendo 30 minutos a 1 hora de corrida na rua mesmo, a pé ali, ou na esteira. Eu não parei 100%. Mas foi muito bom. Quando eu voltei à rotina, deu para sentir a evolução. Então, esse período de descanso foi legal. Aí somou isso a um acordo aqui em casa, que era de tirar as férias no meio do ano e ficar sem bike. Então, ficar só com a família. E aí eu fiz, acho que 25 dias sem treinar, sem zero de treino. Nada. E eu larguei a mão na dieta. A ideia era dar um alívio psicológico, só que o que aconteceu? Um rebote psicológico. Acabei que eu comi sem freio nenhum. Até tinha umas refeições saudáveis, mas eram quantidades absurdas. E eu ganhei muito peso, inchei muito. E aí o CTL foi lá embaixo, o fitness caiu bastante, já é previsto, tudo bem. Só que a volta foi muito dolorida. E aí eu senti um baque. Senti um baque na volta, porque mesmo sabendo de tudo, sabendo que ia voltar mais pesado, que ia voltar com menos condicionamento, sei lá, perdi um pouco da motivação. Entende? Eu não sei o que acontece, porque, tipo, o pódio ali do Rio de Janeiro criou uma referência alta na minha cabeça, e como se eu, tá bom, já cheguei, beleza, agora acabou. Não sei explicar muito bem, eu sei que a sensação era que não tinha mais um porquê. Não consciente, tá? Aí que tá. Eu levei um tempo para perceber isso. Eu voltei das férias meio me arrastando, assim, meio sem muita vontade de fazer as coisas, assim. E aí quando eu percebi que eu tava nessa, levou umas 2, 3 semanas, eu tava seguindo ali o treinamento, mas não tava conseguindo me adequar na dieta, furava a dieta o tempo todo, fiquei ali nessa sequência de 2, 3 semanas derrapando mesmo, sabe? Não consegui engatar legal nos treinos, dedicar 100% do treino, aí fala, poxa, meu peso não tá mexendo, mas eu já tô treinando, já tô fazendo a dieta, meu peso não tá mexendo. Só que aí é aquilo que eu falei uma vez aqui no vídeo, né, daquelas calorias ocultas, daquela questão de fazer ou não fazer. A dieta que eu tava registrando tava certinho, tava dentro do planejado. Mas e todas as furadinhas durante o dia? Ah, só esse negocinho, só isso daqui, só chocolatinho. Eu nem sou do doce, mas eu acho que como eu estraguei tanto nas férias, toda hora eu queria comer um pedacinho de doce, e encerrava um chocolate do meu filho. E a hora que eu fui olhar, pensar bem, eu tava muito fora. A balança só tava entregando o que eu tava fazendo no dia a dia. Ah, o peso não tá baixando legal, é porque eu não tô fazendo a dieta direito. O treino tava fazendo, tava ok, mas não tava treinando com gás. E aí que eu comecei a me ligar que eu tava me boicotando. Eu, quando cheguei dei um passo na direção do sonho, né? Aquele objetivo, aquele sonho, todo dia treinando, focado em conseguir. Então pisei no pódio. Foi o primeiro passo, não foi a realização. Talvez um psicólogo aí que possa explicar isso melhor, mas eu percebo que eu já fiz isso outras vezes na minha vida. Eu me esforcei muito
para conseguir algo, e quando eu dei um passinho em direção daquilo, eu simplesmente parei, tirei o pé. Ficou real, pode ser que agora eu consiga mesmo atingir meu sonho, então eu não vou mais atrás dele. Você já fez isso? Já passou por isso? Ou conhece alguém que age assim? Dá a sua opinião aí, me ajuda a entender isso. Eu sei que eu faço isso, eu sei que eu já fiz isso, e é aí que eu acordei. Falei, não vou mais fazer isso na minha vida. Eu vou voltar pro meu plano. E foi aí que você, que tá aí também, me ajudou muito nisso. Porque de repente um vídeo que eu fiz, aquele vídeo da relação entre peso e potência, o que vale mais num peso e potência igual, o mais forte ou o mais leve? Esse vídeo de repente estourou, o canal saiu aí de 800 e poucos inscritos, já tá passando de 2.000, o canal agora já é monetizado, você já consegue deixar um superchat na live, mandar um gostei demais, fazer alguma forma de me apoiar, e o seu view já dá um trocadinho que pode virar aí uma inscrição de uma prova, alguma coisa assim. E aí eu falei, poxa, as coisas estão começando a dar certo, e eu tirei o pé por quê? O Letap tá vindo aí, o principal Letap do ano. A Copa Brasil tá acontecendo, eu tô bem colocado lá. Ano que vem tem mais. Por que eu vou tirar o pé? Eu vou voltar. De repente, animei, encaixou tudo certinho de novo. Eu voltei ao meu peso de corrida e fui pro Letap de Campos. Muito motivado, já com o fitness lá em cima, em forma e na melhor forma que eu já estive. E é isso que me deixa muito feliz. Cada vez que eu vou para uma prova, eu tô na melhor forma que eu já estive, pelo menos dentro dos números aqui. E aí que agora a gente vai falar do Letap. Eu fiz um training camp 15 dias antes, com o Ludão e o pessoal da assessoria. Eu fiz o percurso curto e o plano era ir rodando Z3, Z2, Z3 até o pé da Serra Velha. Na Serra Velha, subir a top para ver como é que eu ia me sentir e como é que eu ia realizar ali, o que ia acontecer. Achei 2 minutos o meu tempo no segmento da Serra Velha em relação ao Letap do ano passado, nesse training camp. Ali eu estabeleci os parâmetros de potência que eu sabia que eu podia fazer. Foi 309 watts de média na serra toda ali, nos 41 minutos. E aí passaram-se as 2 semanas, fiz tudo certinho, como eu sempre faço, o meu tapering, a alimentação, tudo certinho. Só que no dia da prova, a única diferença foi o frio. Um frio absurdo que eu nunca senti na vida. Sério, eu nunca senti tanto frio na vida. Eu posso já ter passado por momentos de mais frio, mas eu fiquei com muito frio. Tava marcando no termômetro da cidade menos 2 graus. Eu saí para aquecer e logo desisti, porque ficar parado dava menos frio do que andando de bike. Pedalando, aquele vento rasgava a pele. E eu tava com uma jaquetinha de inverno. Eu vesti a jaqueta por baixo e a jersey do Ludão por cima. Eu não sei, eu acho que foi até uma burrice fazer isso, porque é óbvio, todo mundo veste por cima, mas eu achei que eu não ia sentir calor a ponto de querer tirar. Então eu vesti ela por baixo, porque eu queria mostrar a jersey do Ludão. E um pernito. Tava com pernito por baixo do bretelle. Coloquei a luva de dedo curto, porque eu não consigo, durante a corrida, manipular gel com a luva de dedo longo, é muito ruim, mas isso me custou caríssimo, porque a meia hora que eu fiquei ali na baia esperando para a largada, meus dedos estavam doendo. Na hora de segurar no manete, eu não sentia firmeza de segurar na hora da largada. Aquele estouro de boi doido, que é o curto, foi um desespero. Eu vou colocar um vídeo aqui de um cara, o Fabrício Biker, no canal dele. Ele é um puta ciclista legal e ele filmou em 4K com uma câmera on-board. Tem a prova inteirinha, inclusive ele passa por mim. Ele saiu no pelotão de trás, ele saiu no 9. Eu saí no 8. O 8 era o primeiro do curto, então ele saiu no segundo. Ele saiu com 3 minutos de desvantagem. Mas ele me passa lá faltando 4 quilômetros para acabar a Serra Velha, ele me passa. Ele ficou muito bem colocado, Fabrício. Então dá para você ver a emoção da prova toda. E aí a largada do curto é isso, é 0 a 50 por hora em 3 segundos e porrada, gente pra tudo quanto é lado. Cada pelotão tem mais ou menos 300 ciclistas, pelo menos 150 ali embolado até o começo da descida da Serra Nova. Nessa velocidade, passando nas lombadas da cidade, tinha caramanhola voando, cara. Eu voava na altura da cabeça aqui, e nego que saiu mais pra trás, querendo passar pra frente, e foi aí que foi meu primeiro erro. Aí que eu comecei a perder o Letap. Pegou meu psicológico de novo. Aquele medo que eu sentia, que eu
falei em outros vídeos já que já estava mais sob controle, eu comecei a sentir de novo. Eu via eu perdendo posição, eu saí com a faixa no peito. Peguei aquele frio todo lá, mas saí com a faixa no peito. Mas fui perdendo posição. Eu sinto que o frio interferiu um pouco, sim, atrapalhou bastante, mas estava frio para todo mundo. Mas cada um sente de um jeito. Para mim o frio é muito ruim, eu prefiro muito o calor do que o frio. Eu me sinto muito mal no frio. Tanto que a hora que acabou a prova, eu fiquei uns 2 dias ainda com peso no pulmão, assim, parecia que eu tava com bronquite, assim, sabe? Respirando mal mesmo. Mas aquela pancada, aquela correria, eu comecei a ficar aflito e fui perdendo posição. Fui perdendo posição, fui perdendo posição. Não era falta de perna, mas era falta de confiança. Aquela, não sei se você já passou por isso, mas você tá ali no meio do pelotão, toda hora você tira um pouquinho de pé na pedalada, porque acha que vai pegar, aí um cara vem botando o ombro aqui, você deixa o cara entrar, e vai deixando entrar, vai deixando entrar, vai deixando entrar, fui escorregando, fui escorregando, fui escorregando. Cheguei com o bloco ainda no começo da descida, e aí falei, agora eu vou. Tava um pouco mais disperso, vou descer. Só que aí foi pior. Na descida eu perdi. Eu perdi 1 minuto e meio pra ponta, na descida. Batendo meu PR na descida da Serra Nova. E vamos dar uma olhada aqui, ó, no tempo. Aqui, ó, esse aqui é o segmento da descida da Serra Nova. Eu fiz 12 minutos e 50. Peraí, que aqui não dá dando pra ver. Aqui, ó. 12 minutos e 50. Fernando Zogarbi e mais um monte de gente. Aqui, ó. 11h29, 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 11h30, 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 11h30. Isso aqui é todo o pelotão da frente. Pode ver que aqui, ó. Até aqui embaixo, 11h31, é todo mundo do mesmo dia. Todo mundo do dia da prova. Então, 11h30 para 12h50, 1 minuto e 20 que tirou. E eu, ó, deixa eu ver qual era o meu tempo do ano passado. Aqui, ó. 13h05. 13h05 no ano passado, no Letap do ano passado. Esse aqui é o Training Camp. Desci pelo acostamento e controlado, né? Mas 13h05 para 12h50 são 13 segundos. Ué, não é tanta coisa, mas foi mais rápido. Só que os caras colocaram aí 1 minuto e 20. Esse 1 minuto e 20 já é o suficiente para condenar a sua participação numa prova dessa. Vou colocar aqui o perfil aqui, fica mais legal de você entender essa história toda. Aqui, ó. Aqui tá eu tô comparando com o Salomão Ferreira. O Salomão é um atleta de elite aqui de São Paulo, fortíssimo. E ele foi segundo lugar na minha categoria. Ele pegou terceiro na geral lá no Rio e segundo na categoria em Campos. Então dá para ter uma ideia aqui, ó. Aqui é a largada. Da largada até vem aqui um trecho plano, é levemente, nem dá para sentir essa inclinação de subida aqui até aqui. Aqui, ó, dá para ver que a gente está no mesmo pelotão. Do lado onde tem a carinha do Salomão e eu ali, você vai ver aqui, ó, 5 segundos, 3 segundos. Aqui, fica de olho aqui, que é a diferença entre o meu tempo e o tempo dele. Então, aqui é o tempo que eu fiz da largada até aqui e é o tempo dele. Ele tá verdinho, 5 segundos mais rápido. Então, quer dizer, a gente está no mesmo pelotão. Na verdade, o Salomão saiu um pouco lá para trás. Como eu saí com a faixa no peito, se a gente estiver lado a lado, ele já está segundos a mais na minha frente, tá? 2, 3, 4, 5 segundos, dependendo de quão longe, quão para trás a pessoa sai, dá até uns 20 segundos aí já. Que depois de 10 segundos já não tem diferença nenhuma mais, a gente estava aqui no mesmo pelotão. Aqui começa a descer. Então, se você for olhar, ó, a gente ainda estava ali, 4, 5 segundos de diferença. Aqui embaixo, no final da descida, 1,25. Então, é aquele 1,20 que a gente viu lá. O Salomão é muito forte e é bem leve, é um cara pequeno, baixo, mas muito forte, um sprinter forte, um velocista muito forte. Deu uma pancadinha aqui, abriu mais uns 30 segundos. E daqui pra frente, a gente foi equilibrado. Quando chegou aqui, ó, eu fiz a mesma pancada que ele, tá? A pancada dele foi mais forte, mas eu subi com bastante força aqui. Desse pessoal todo aqui que desce bem, nem todo mundo sobe bem. Então chegou aqui embaixo, eu tirei a diferença de muita gente. Quando terminou essa descidinha aqui, que vai entrar um trecho longo de plano aqui, bem enrolado, eu fui juntando gente.
fui chamando, e foi criando um pelotão forte que gerou uma boa velocidade. Se a gente olhar aqui, tá aqui no intervalos, esse trecho aqui, a parte principal, média de 48 por hora. Andou bem. Mas aí veio meu próximo erro, para usar a palavra mais bonitinha. Meu próximo erro foi ansiedade e empolgação. Entrou nesse trecho, eu fui juntando gente, e aí eu já fiz isso outras vezes. Mas na hora da adrenalina você acaba esquecendo. O ritmo estava muito bom, eu estava muito bem encaixado, estava me sentindo muito bem, e aí fica aquela sensação de que poderia estar mais forte, o ritmo poderia estar melhor, poderia estar mais rápido. Eu esqueço de número, esqueço de tudo. Eu quero ir mais rápido. Então, toda hora que vinha um topetezinho, eu já automaticamente no embalo já vou pra frente, eu dava uma sapatadinha e puxava o grupo. Puxava, a hora que eu sentia que tava dando uma cansadinha, eu batia a asinha e dava vez pra revezar. Descansava um pouquinho na roda, já vinha outro topete, sapatada de novo, e assim foi. 1, 2, 3, 4, 5. Na hora que realmente precisou, faltou. Que foi aqui, ó. Todo aquele trecho que eu falei aqui, ó. Tá aqui. Foi indo forte. Quando entrou aqui, ó. Aqui é uma descida, desce e um cotovelo para a direita. Entrou aqui, nesse cotovelo, eu perdi não é que eu perdi a marcha, mas eu me desencaixei ali. Eu não consegui entrar com a força que precisava, o grupo abriu. Abriu 3, 4 bikes, aí já foi. Acabou para mim. Eu não peguei mais. Porque aí a perna não respondeu e o grupo abriu. Se você ver aqui, ó, eu tinha estudado a prova. Onde tá azul é porque o vento tá mais a favor. A direção do vento tá essa aqui, ó. Consegue ver as setinhas aí, ó? As setinhas cruzando aqui, ó. Então ela tá cruzado meio de cauda o tempo todo aqui. Quando faz a curva, que é a hora que eu me desencaixo, que eu perco um pouco a roda, eu pego um vento bem de frente aqui, ó. Olha aqui à direita esse quadrinho. Um vento na cara. Todo esse trecho em subida com o vento na cara acabou comigo. E aí quando chegou na Serra Velha eu consegui manter o passo, fiz quase a mesma média que eu fiz no training camp, fiz 304 de média em vez dos 309, só que como o vento estava muito forte, aqui ó, training camp 41.49 e na prova 43.28, mesmo fazendo quase a mesma vantagem que eu fiz no training camp. O vento no training camp estava nessa direção aqui, quase que a favor, assim, a maior parte do tempo, e muito mais fraco do que no dia da prova. Então, mesmo que ele tivesse na mesma direção, também interferiria muito menos. Então, usando esse tempo de comparação da subida da Serra Velha, que eu fiz a mesma força no training camp, só que eu perdi um caminhão de tempo por conta do vento, imagina o que eu perdi nesse trecho todo anterior aí, que era de menos inclinação que a serra, e aí o vento tem mais influência ainda. Então, no final das contas, eu acabei que eu fiz 2 horas, 1 minuto e 48 segundos, o que me rendeu um 16º na categoria e 95 no 95º na geral. Esse foi quase o mesmo tempo do ano passado, só que o ano passado eu fiquei com 9º categoria e 64 na geral, para ver como o sarrafo subiu esse ano. Aqui está o tempo do Salomão que a gente estava falando, então, já que a gente estava usando ele como referência, 1 hora 48,56, fez 2º na categoria, 14º na geral. O sarrafo esse ano subiu muito e eu mantive quase que a mesma performance do ano passado. Para você ter ideia, a geral fez quase 3 minutos mais rápido do que fez ano passado. Esse ano, pelo que eu vi, acho que foi no vídeo do briefing do Letap, foi o recorde na proporção de inscritos no curto em relação à quantidade geral de inscritos. Muita gente veio do longo para o curto. Muita gente boa que estava sempre ali arranhando pódio, resolveu vir fazer o curto para ver se desencantava de vez e deu certo, levantou o sarrafo lá para cima. O que me incomodou? Eu tinha condições de performar muito melhor do que o ano passado. Eu já falei algumas vezes aqui, já dividi isso em live, eu não tenho o menor problema
em perder, eu tô pronto para perder quantas vezes for necessário até o dia de ganhar. Eu só não aceito perder para mim. Eu perdi para mim feio dessa vez. E não é nem perder para mim em relação ao tempo que eu fiz esse ano, em relação ao tempo que eu fiz ano passado, não é isso. Perder para mim é, eu sei que eu poderia fazer muito melhor e eu não fiz. Isso me deixa bem chateado. Por exemplo, Letap do Rio de Janeiro, terceiro colocado. Eu falei isso inclusive no vídeo do Letap para provar que eu tô sendo sincero aqui. Não tinha nada que eu fizesse que me daria uma posição melhor, que me daria um tempo melhor. Eu fiz tudo certinho, tanto na preparação quanto na execução da prova. Tudo que eu fiz foi o melhor que eu podia fazer. Então, o terceiro lugar foi o que me era justo. Eu peguei terceiro porque o segundo e o primeiro foram mais rápidos que eu. E não porque eu errei alguma coisa ou qualquer outra coisa do tipo. E aqui não, aqui eu sei que eu poderia não chegar perto do pódio. Isso eu sei. Não, nas condições desse ano, do jeito que as coisas aconteceram, entrar no top 10 já seria um grande feito. Mas eu acho que eu tinha condições ali de ficar no top 10. Pela frente ainda temos 3 etapas da Copa Brasil de e-cycling. A última etapa do Bike Series São Paulo, a Bike Series Obelisco, eu vou participar junto com meu amigo Eduardo Couto, do canal Ciclismo Peba. Ele me convidou para disputar essa prova com ele, vestindo a camisa do canal, vou com muito orgulho. Então é isso, e pro ano que vem eu tô pensando em mudar as coisas. O Letap cortou a etapa do Rio de Janeiro, que honestamente, dentro da série do Letap, é a que eu tinha melhor chance para o meu perfil de potência e tudo mais. Entrou uma prova que parece que vai ser muito legal, que é a etapa Serra Negra. Ainda não divulgou qual é o percurso. Imagino que vai ser ainda mais duro que é o de Campos. Tô planejando em talvez cortar Cunha e usar o recurso financeiro que da inscrição, translado e tudo mais para fazer provas como o Bike Series, que aí para competir mais vezes no ano. Então talvez fazer as 6 etapas do Bike Series e etapa de Serra Negra e etapa Campos do Jordão. Mesmo tendo menos chance de sucesso aí de pódio nessas provas, nesse percurso, eu acho que vale muito a pena disputar. É um evento fora do comum. Letap é incrível. E Letap de Campos é o melhor de todos. Então, mesmo que não tenha a menor chance de chegar num pódio, eu vou continuar participando, pelo menos de Campos, porque é muito gratificante, é muito gostoso, a organização é incrível, o ambiente é maravilhoso e parece que tá todo mundo lá. Todo mundo que pedala tá lá, você encontra todo mundo respira ciclismo, a cidade respeita demais, a cidade recebe muito bem o ciclista. Eu acho que vale a pena. Se você, como eu, usa o treino indoor, o cycling para se preparar e quer participar de alguns treinos junto comigo, deixa aqui no comentário, fala que você tem esse interesse para a gente poder organizar isso, de repente começar a fazer alguns treinos em grupos com o pessoal aqui que acompanha o canal. E aí a gente faz aí o treino junto, transmite no YouTube, faz um bate-bola no Discord ao mesmo tempo. Vamos bolar algumas coisas aí. Preciso saber de você o que te interessa fazer, ok? Então é isso, vamos para cima. Conto com você. Abraço.